O conhecimento a respeito do sistema reprodutor masculino e feminino é tão importante quanto qualquer outro sistema, se não mais importante. A responsabilidade que você tem sobre esses sistemas comprometem não só a sua vida, mas também a sociedade como um todo. E infelizmente esses assuntos ainda são tratados por meio de piadas, por meio de infantilidades ou às vezes omitidos como um tabu. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos então, Tatuzada, falar a respeito de sistema reprodutor masculino, que junto com o sistema reprodutor feminino tem uma função básica de reprodução, de perpetuação da espécie, de procriação, que é algo super importante para qualquer tipo de ser vivo, não só nós, animais mamíferos. Qualquer ser vivo precisa se reproduzir. E dentro dessa função reprodutiva, a gente pode destacar no sistema reprodutivo masculino 3 funções importantes. Como que o sistema reprodutor masculino viabiliza a reprodução? Por meio da produção de espermatozoides, por meio da produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e por meio da cópula. O que é a cópula, professor? É o ato sexual. Então, o nosso sistema reprodutor masculino vai fazer 3 coisas: produzir o gameta masculino, produzir o hormônio sexual masculino e permitir o ato sexual, a cópula. Beleza? Eu gosto de estudar o sistema reprodutor masculino em 2 momentos. Então, primeiro a gente vai falar de anatomia, as funções de cada uma das partes também que a gente vê dentro desse sistema, e depois a gente vai falar da regulação hormonal. Então, nessa primeira parte a gente vai ver a anatomia, depois eu vou trocar o quadro para vocês e a gente vai falar da regulação hormonal. E por onde a gente começa, prof? Lá da produção dos espermatozoides. Basicamente, o teu sistema reprodutor masculino vão ter estruturas visíveis e não visíveis. O que é visível externamente no sistema reprodutor masculino? O pênis, com as suas estruturas, e o escroto, ou bolsa, ou saco. Cuidado com a palavra bolsa escrotal, tá errado, tá? Porque bolsa e escroto são sinônimos. Então, quando você fala de escroto, você está falando de uma bolsa, está falando de um saco. Se você falar bolsa escrotal, você está sendo redundante. Então, a gente vê o pênis e vê o escroto. Dentro do escroto, nós temos o testículo. Prof, por que o testículo fica numa bolsa e não dentro do nosso corpo, como o ovário, por exemplo, fica? O testículo, para funcionar, para produzir os espermatozoides, ele precisa estar numa temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal. Então, o teu corpo está lá a 36 graus e meio, 37 graus, e os testículos, para produzir os espermatozoides, para viabilizar a gametogênese, precisa estar a 34 graus, 35 graus no máximo. Por isso, eles ficam fora do corpo, com um pouco contato com a musculatura corporal para não se aquecer. E por isso também que o escroto tem uma função importante, a não ser, além da proteção, que é manter a temperatura do testículo sempre na situação ideal. Quando a gente está com muito calor, o escroto, que é essa estrutura aqui, vai ficar mais flácida, mais mole. E aí os testículos vão para baixo, ficam mais soltos e distantes do corpo. Quando você está com frio, ou quando a temperatura ambiente está muito frio, o escroto encolhe e empurra os testículos para mais perto do corpo para eles se aquecerem. Então o escroto, além de uma função protetiva, tem função de controle de temperatura do testículo, algo que é muito importante. Lá no testículo, pessoal, a gente vai ter 2 regiões que são mais relevantes para nós. Uma região de túbulos, ó, essa região laranjada, cheia de túbulozinhos, túbulos e mais túbulos e túbulos, que a gente chama de túbulos seminíferos, e uma região entre os túbulos. Então, entre essas regiões laranjadas, você tem espaços cheios de células. Essas regiões são as regiões intersticiais, com células intersticiais. E o que é isso, professor? Interstícios são espaços entre estruturas, espaços entre órgãos. Por exemplo, a gente tem um líquido intersticial entre os nossos órgãos aqui na cavidade abdominal. Perfeito. Aqui nós temos células intersticiais entre os túbulos seminíferos.
Os túbulos seminíferos vão produzir os espermatozoides. É ali que vai rolar um processo chamado de gametogênese masculina, ou espermatogênese, que você talvez tenha estudado lá no módulo 1. Então aqui, ó, nós temos gametogênese. Os gametas masculinos começam a ser produzidos aos milhões e vão sendo encaminhados para túbulos que desembocam numa região chamada de epidídimo. E a gente já fala deles. Agora, nos espaços onde não se produzem os gametas, nessas regiões verdes aqui, nós temos a produção da testosterona. Ali nós temos células que antigamente eram chamadas de células de Leydig. Hoje, células intersticiais ou células intersticiais de Leydig. Depois vou anotar isso para vocês, não se preocupe, tá? Nessas células a gente vai ter a produção da testosterona. Nos túbulos seminíferos, a produção dos espermatozoides. Perfeito! Depois a gente vai entender, inclusive, que a testosterona é fundamental para a produção dos espermatozoides e vamos entender como que ocorre essa regulação. Agora, os espermatozoides que foram produzidos em uma temperatura um pouco abaixo do seu corpo, por isso estão lá no escroto, começam a ser destinados para uma região de epidídimo. Basicamente, o que aparece nos materiais didáticos a respeito do epidídimo, que ele é um local de armazenamento dos espermatozoides. Mas eu quero que você complemente aí no seu caderno. Além disso, os espermatozoides na região do epidídimo vão terminar o alongamento do seu flagelo. Então, quando eles saem aqui dos túbulos seminíferos, eles ainda estão com um flagelinho muito curto. E eles terminam o processo de maturação do flagelo quando estão lá no epidídimo. E aí eles ganham a sua cauda completa, que permite ele nadar. Ele não nada assim, na verdade são movimentos espirais, mas eles vão ficar lá no epidídimo armazenados e eles terminam a maturação por lá. Então, se você quiser colocar, ele armazena e permite a maturação dos espermatozoides. Depois, depois que os espermatozoides estão nessa região de epidídimo, que também é um novelo muito enrolado, com quase 5 metros de comprimento para cada testículo, eles estão prontos para sair pelo canal deferente no momento da ejaculação. O canal deferente ele vem aqui do final do epidídimo, dá essa voltinha para baixo e contorna a bexiga, chegando lá na vesícula seminal. A partir da vesícula seminal, que nós temos duas, uma para cada canal deferente, já que saem dois, um de cada testículo, a partir da vesícula seminal o canal deferente muda de nome. Ele se chama uretra. Beleza? Então você tem o canal deferente aqui, ele vai dar essa volta, passar por trás da bexiga. Lembre-se, a bexiga não faz parte do sistema reprodutor, ela está ali junto, é importante para a gente ter uma localização, mas não faz parte do sistema reprodutor. E esse canal deferente com os espermatozoides vai se grudar à vesícula seminal, que é uma glândulazinha, na verdade. Essa glândula produz mais ou menos 60% do nosso líquido seminal. E essa glândula vai liberar em grandes quantidades substâncias coagulantes e frutose. A frutose é um carboidrato que pode ser convertido em glicose, que pode virar fonte de energia para o espermatozoide. Então a gente costuma dizer que a vesícula seminal tem um líquido que nutre os espermatozoides. Nutre em que sentido? Com carboidratos, com frutose. Ele vai queimar essa frutose por meio de processos de respiração celular e com ela consegue energia lá nas suas mitocôndrias para sair nadando desesperadamente até chegar no óvulo. Essa é a função do líquido seminal. Além disso, esse líquido tem substâncias coagulantes, substâncias essas que vão dar viscosidade ao líquido seminal. Se, por exemplo, você já notou a ejaculação, percebe-se que ela é muito grudenta, mas por um espaço curto de tempo. Ela gruda e depois de grudar, essas substâncias coagulantes vão se condensar e aí sobra uma parte líquida que permite o nado dos espermatozoides em direção ao gameta feminino. Então lembre-se que a vesícula seminal forma a maior parte daquilo que a gente vai ter no sêmen, no líquido ejaculatório, com a função principal de nutrir os espermatozoides. Aí esse canalzinho que agora chama uretra vai entrar numa região chamada de próstata. A próstata é uma só, nós não temos duas próstatas. Aqui ó, é uma só porque o canal deferente de um lado e o canal deferente de outro se juntam para formar uma única uretra e ela passa pela próstata. A próstata tem algumas funções importantes. Ela também libera um líquido, o líquido prostático, que compõe entre 15% a 30% de todo o conteúdo do sêmen. E uma das funções importantes desse líquido é neutralizar a acidez vaginal.
Eu não sei se você lembra, mas a mucosa da vagina é toda ácida. Isso é importante, inclusive, para evitar a proliferação de micro-organismos indesejados por lá. Só que a acidez da vagina pode matar os espermatozoides. E com isso a gente não vai ter fecundação. Para que a gente permita, viabilize o processo de sobrevivência dos espermatozoides e tenha a fecundação, a gente tem que ter um líquido que neutralize a acidez da vagina. E esse líquido é um líquido alcalino básico que vem da próstata, o líquido prostático. Além disso, esse líquido ele é bem menos viscoso do que aquele que vem da vesícula seminal. E por ser menos viscoso, ele permite uma maior natabilidade do espermatozoide, ele nada com mais facilidade. Então a próstata tem essa função também. Outra função interessante da próstata é que ela bloqueia a saída do canal urinário. Então se você estiver com a bexiga muito cheia, bastante cheia aqui, a próstata pode contrair, e normalmente isso vem junto com o processo de ereção, contrair e evitar a saída de xixi. Isso acontece normalmente quando a gente está dormindo. Claro, a função disso tem a ver com a relação sexual também. Não pode sair urina durante a relação sexual, por isso a próstata tem que trancar a saída urinária. Mas quando a gente está dormindo, muitas vezes, louco de vontade de fazer xixi, para não mijar na cama, para não urinar na cama, o teu corpo estimula uma ereção, que vai estimular uma contração prostática que tranca a saída de urina da bexiga. E, por isso, muitas vezes, meninos acordam com ereção. Não é porque sonharam com nada, pode até ter sonhado, mas normalmente não. É simplesmente uma estratégia para bloquear a saída de urina. E aqui está a próstata. Muito bem. A partir da próstata, a uretra vai caminhar mais um pouco e vai passar pela glândula bulbo-uretral. Qual que é a função dessa glândula? Ela vai liberar uma pequena quantidade de substância que é bactericida. Ela lubrifica a uretra e mata as bactérias que porventura existam no caminho. Tem uma função protetiva. Durante o processo ejaculatório, a glândula bulbo-uretral não tem ação direta, porque o líquido dela não se mistura ao líquido ejaculatório. Ele é liberado antes. Então, antes da ejaculação, antes do processo de eliminação dos espermatozoides, ocorre o estímulo da glândula bulbo-uretral e ela vai liberar um líquido viscoso que escorre por dentro da uretra, lubrificando esse espaço e matando as bactérias que porventura estejam por lá. E aí, claro, depois que o caminho está limpo, a ejaculação pode sair através do pênis. E falando em pênis, vamos entender como é que ele funciona. E aí, prof? O pênis, pessoal, é o órgão da cópula, é o órgão da penetração, da relação sexual em si. Ele tem duas regiões bem nítidas, a porção do corpo peniano e a porção da glande, que a gente popularmente chama de cabeça, tá? É o ápice do pênis. Essa região da glande tem uma pele muito fina, muito sensível e abaixo dela milhões, milhares e milhões de ramificações nervosas. Então, uma região extremamente sensível do pênis e importante no ato sexual como um estímulo à ejaculação. A fricção na região da glande, o atrito, claro, lubrificado na região da glande, é que vai provocar o estímulo à ejaculação na maior parte das vezes. Essa região de glande é protegida por uma pele que a gente chama de prepúcio. Eu não desenhei o prepúcio aqui, mas é uma pele que recobre a glande e que em algumas culturas, inclusive, ele é cortado, né? Vocês sabem disso, que algumas culturas removem o prepúcio. E claro, isso é uma questão cultural, a gente não tem nem que discutir aqui. A região do corpo peniano e a glande são preenchidos por estruturas que se enchem de sangue. A gente tem o chamado corpo cavernoso, que na verdade são dois corpos cavernosos que ficam na parte dorsal do pênis, e nós temos o corpo esponjoso, que envolve a uretra, que fica na parte ventral do pênis, mais ou menos dessa forma aqui. Então você tem corpos cavernosos, são dois, e o corpo esponjoso ao redor da uretra. Tanto o corpo cavernoso quanto o corpo esponjoso são cheios de canais que se preenchem com sangue, cheio de capilares sanguíneos, de vasinhos que podem se dilatar durante a relação sexual, durante o estímulo e se encher de sangue. É um processo mais ou menos como encher um balão. Aqui o balão não tem ar dentro, então ele está flácido. Imagine que isso fosse o sangue. Não tem sangue dentro do pênis, ele está flácido. Agora, se eu jogar sangue lá para dentro, se eu jogar ar lá para dentro, ó, você tem a ereção. Então, ó, beleza. Por que isso aconteceu? Por causa de dilatação
de vasos sanguíneos lá dentro dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso. Os vasos sanguíneos dilatando vão permitir um maior influxo de sangue para dentro do pênis. E com isso, com esse maior influxo, você tem o processo da ereção. Interessante, né? Medicamentos como o popular Viagra vão aumentar a dilatação dentro desses corpos e que vão permitir uma ereção mais prolongada, ok? Então, basicamente, é isso que você tem que saber a respeito do sistema reprodutor. Entender quais são as funções, entender quais são as partes e as funções das partes. Agora a gente vai trocar de quadro. Eu vou até afastar um pouco para você dar uma copiada caso você precise ainda. A gente vai trocar de quadro e a gente vai fazer um esquema da regulação hormonal do sistema reprodutor masculino, ok? Fica aí. Pessoal, para a gente terminar agora, a gente vai falar a respeito da regulação hormonal do sistema reprodutor masculino. E preste atenção, nessa regulação a gente vai ter 3 estruturas envolvidas. O hipotálamo, que pertence ao sistema nervoso central, a hipófise, que fica grudadinha logo abaixo do hipotálamo, mas pertence ao sistema hormonal. A hipófise é chamada de glândula mestra e, obviamente, o testículo. Então, você tem o hipotálamo, a hipófise e o testículo que vão funcionar sincronizadamente para que tudo funcione de maneira regulada dentro do seu corpo. Aí, para a gente entender essa regulação, é importante a gente conhecer essas siglas aqui, dos 3 principais hormônios, além da testosterona, que serão liberados durante todo esse processo. O primeiro deles é o GnRH. E o que é isso, professor? É o hormônio estimulante das gonadotrofinas. E o que é uma gonadotrofina? Trofos no grego é alimento. Gônadas são os testículos ou os ovários. As gonadotrofinas são os hormônios que alimentam, entre aspas, os testículos, que alimentam os ovários. Esses hormônios foram descobertos primeiro na mulher. E aí eles receberam nomes associados a estruturas presentes no ovário. Mais tarde a gente descobriu eles nos homens também e percebemos que era o mesmo hormônio e o nome ficou. Presta atenção, a primeira gonadotrofina é o FSH, hormônio folículo estimulante. E o que é o folículo, professor? É uma estrutura presente lá no ovário. O hormônio folículo estimulante lá na mulher vai fazer o folículo se desenvolver. E com isso a produção de outros hormônios, enfim, a gente vai ver depois. Aí a gente tem um outro, o hormônio LH, o luteinizante. O hormônio luteinizante é porque ele estimula a transformação do folículo numa estrutura chamada de corpo lúteo lá no ovário da mulher. Mas o homem não tem folículo, o homem não tem corpo lúteo. E por que eles têm esses nomes? Porque são os mesmos hormônios. E aí, como o nome já estava popularizado, já estava sendo usado, o nome ficou, embora homem não tenha folículo, homem não tenha corpo lúteo. Beleza? Lembre aí desses hormônios, a gente já vai ver como é que eles funcionam. Vem pra cá. O hipotálamo regula o funcionamento da hipófise através do GnRH. Esse hormônio vem lá do hipotálamo e ele exerce um feedback positivo, ou seja, ele estimula, ele faz a hipófise trabalhar. Então ele está dizendo, ó, trabalha minha filha. E como que a hipófise trabalha? Associado ao sistema reprodutor. Vai produzir o LH e vai produzir o FSH. O LH, o hormônio luteinizante, exerce feedback positivo nas células de Leydig. E o que são essas células de Leydig? São as células intersticiais de Leydig, as células que ficam entre os túbulos seminíferos, que a gente viu no momento anterior. Essas células de Leydig normalmente não são mais chamadas assim, são chamadas de células intersticiais. Mas eu coloquei o nome antigo para vocês por causa das iniciais, ó. LH estimula as células de Leydig. Ótimo, né? LH estimula as células de Leydig, que fazem o quê? Produzem testosterona. Essa é a função da célula de Leydig, produzir a testosterona. E essa testosterona, além de te dar as características sexuais secundárias, vão estimular as células de Sertoli. Essas células de Sertoli são células que pertencem aos túbulos seminíferos e é através delas que se desencadeia o processo de espermatogênese. E aí eu quero que você fique muito atento a uma informação. Para a célula de Sertoli funcionar lá nos túbulos seminíferos, tem que receber testosterona e tem que receber o FSH também. Então existem 2 hormônios atuando lá nas células de Sertoli. Para você não esquecer, ó, FSH atua na célula de Sertoli, o LH nas células de Leydig, beleza? Junto às células de Sertoli, nós temos também a ação da testosterona. Se a pessoa não está produzindo testosterona, não estimula a atividade das células de Sertoli, com isso
não tem produção de gametas. A pessoa é estéril, beleza? Outra coisa interessante, depois que está tudo sendo produzido, a gente tem que ter um equilíbrio da produção hormonal e dos estímulos hormonais. Como é que o hipotálamo, como é que a hipófise sabe quando você está com nível alto de testosterona, com nível baixo de testosterona? Quando é que ele sabe que você tem que receber mais hormônios ou receber menos hormônios? Funciona pelo sistema de feedback. Aqui você está tendo feedbacks positivos, estímulos. Agora existem hormônios que vão exercer feedback negativo. A testosterona, quando ela começa a aumentar de quantidade, é um sistema de gangorra, ó, ela vai aumentando, 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 ela vai exercendo feedback negativo no LH. Então a testosterona inibe a ação da hipófise liberando LH. Então ela faz diminuir a produção de LH, assim como a testosterona também inibe a ação do hipotálamo, diminuindo a liberação de GnRH. Beleza? Então, ó, subiu o nível de testosterona, vai baixar o nível de LH. Se baixar o nível de testosterona, ó, desse lado aqui, ó, vai começar a subir o nível de LH. É um sistema de gangorra. A mesma coisa acontece com outro hormônio que às vezes é esquecido nas aulas de ensino médio. Um hormônio chamado de inibina. A inibina só tem uma função. Ela vai atuar em cima da inibição da liberação de FSH. Exerce feedback negativo na hipófise, diminuindo a liberação de FSH, e exerce feedback negativo lá no hipotálamo também, diminuindo ainda mais o GnRH. Beleza? Então parece super complexo, mas você vai ver que isso se repete dentro do corpo da mulher e isso se repete na maior parte do sistema hormonal. A todo momento a gente vai ter hormônios que estimulam e hormônios que inibem. E é isso que vai sustentar o equilíbrio hormonal do seu corpo num sistema de gangorra. Eu espero que vocês tenham entendido. Segura aí que eu tenho um recado final para você. Eu não sei se você sabe, mas todas as aulas de biologia estão sendo colocadas aqui no canal de maneira gratuita, divididas em 8 frentes muito importantes. E se você ainda não conhece o nosso projeto, eu te convido a conhecer. Inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe essa aula com seus amigos. Afinal de contas, esse conhecimento pode ser importante para mais pessoas além de você. Eu agradeço. Um grande abraço e até mais.